eu gostaria de colocar esse assunto aqui, porque eu tentei, viu, de todas as formas, um contato com a doutora Berenice Janela, que é a diretora da Fundação Casa, no estado de São Paulo. Vocês estão lembrados que na semana passada o Sim News, o impresso, comentou que circulava informação para todos os órgãos de imprensa de que a Fundação Casa, ela tinha que se explicar porque ela tinha uma composição de 15 mil funcionários para atender a 10 mil jovens adolescentes internos que estariam passando ali por recuperação. E que o custo de cada jovem, de cada interno, era de 15 mil reais. Quer dizer, nós tínhamos ali uma situação totalmente absurda. 2 funcionários para cada interno e o custo de cada interno um absurdo de 12 mil reais por mês. Agora aparece, eu não sei se é a Nancy ou o Fernando, que estão trazendo aqui informação de que a direção da Fundação Casa enviou resposta ao jornal Folha de Cidade, ao jornal Fala de Cidade, desculpe, e ao jornal Folha de São Paulo, contestando o número sobre custos altíssimos para a manutenção da Casa-Abrigo Esfebem. Você tem os detalhes aí, Nancy? Sim, Madalena, olha, chega então a nota divulgando sobre os números citados durante a veiculação do programa, que diz que os dados são equivocados a respeito do número de funcionários e despesas com os adolescentes atendidos. A Fundação Casa informa que atualmente tem 10.577 funcionários ativos. Destes, 1.696 são cargos de confiança, dos quais apenas 93, que é 0,8% do total, são preenchidos por funcionários não concursados. Os demais estão ocupados por servidores do quadro permanente da instituição. Quanto aos adolescentes, em 2011, cada jovem custou em média R$ 5.654 e não R$ 12.000, como falado. Importante lembrar é que este custo é apenas 9% superior à cifra de 2005, quando houve 53 rebeliões contra apenas uma em 2011. As mudanças na fundação foram reconhecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que visitou todas as unidades de internação do país em 2011. Em audiência realizada no último dia 23, com a presença do governador Geraldo Alckmin, o CNJ elogiou a gestão da fundação, considerando a política de atendimento de São Paulo a melhor do país. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, né? Isso. Então, eu sinceramente gostaria até de saber quem é que forma esse conselho, viu? Esse conselho, me parece que ele é muito brando para determinadas situações, principalmente para determinada situação em alguns estados brasileiros. Tá certo, né? Então precisaria saber quem que compõe esse Conselho Nacional de Justiça, que é sempre citado aí em boas coisas de alguns governos, só que a gente nunca sabe quem são os conselheiros que formam esse Conselho Nacional de Justiça, como eles são indicados, como é que esse conselho é formado. E Fernando, depois, se for possível, né, até levantar o nome dos conselheiros desse Conselho Nacional de Justiça. Agora, se o trabalho está perfeito, sinceramente nós não estamos vendo, porque aqui em Araraquara mesmo, o nosso repórter Ari Campos, ele está cansado de dizer que esse ato infracional grave foi praticado por um jovem que saiu recentemente da FEBEM. Nessa semana mesmo eu tive um caso aí, 2, né, que saíram e praticaram um assalto. Eram recém-saídos da Fundação Casa. Agora, o pessoal diz que o CNJ está dizendo, elogiando que é o melhor sistema de recuperação de jovens. Agora o pessoal está passando aí números. A situação no restante do país, então, deve ser desesperadora, não? Agora o pessoal está passando números, né, que contestam aqueles que chegaram para a imprensa. Quer dizer, não chegou só ao nosso programa, não. Chegou a Folha de São Paulo, chegou ao Estadão, chegou a vários órgãos que repercutiram o fato, né? Tá certo? Agora parece que esses números saíram na Assembleia Legislativa, levantamento, discussão na Assembleia, e os números foram apresentados. Agora, o deputado que apresentou esses números na Assembleia, eu não sei onde ele escolheu. Tá certo, mas agora a Fundação Casa está aí fazendo aí um reparo em cima dos números. Quer dizer, não existem 15 mil funcionários. Quantos funcionários? 10.577. Mesmo assim, um número alto. Quantos funcionários? Quantos internos? Não fala o número de internos, só fala que há 10.577 funcionários ativos. E o custo de cada menor? O custo de cada menor é 5.654. E não 12 mil. E não reais, 12 mil. Né? Tá, é bem menos do que aquele que foi divulgado, metade, né? Então tá aí. Agora, aliás, eu quis conversar com a doutora Berenice Janela e ontem um assessor dela disse que, não, vocês não queriam conversar sobre isso. Vocês, a sua secretária, ela nos contatou dizendo que vocês queriam conversar sobre a postura da Secretaria de Justiça que estaria aí contestando ou não aceitando, vamos assim dizer, o tipo de trabalho feito na Fundação Casa. Eu falei, não,
a não ser que a Aninha ela tenha cometido um equívoco. Aninha, quando você conversou com o pessoal da FEBEM, ou da ex-FEBEM, a Fundação Casa, qual que seria o assunto a ser focado? Madalena, inclusive não fui nem eu que conversei, foi a Karen, que até ele que pediu o pessoal de lá para passar um e-mail, e foi aonde a Karen passou o e-mail. Agora, a Karen tem a cópia do e-mail aí? Deve ter, né? Tá certo, eu gostaria de ver, porque ele disse que não, que nós pedimos uma entrevista com a doutora Janela para falar a respeito da questão da postura, né, da Secretaria de Justiça, da Secretária da Justiça, é uma mulher, né? E não sobre os números, porque então ela teria um prazer em falar sobre os números para desmenti-los. Então ela falaria num programa se fosse aquele outro assunto. Eu falei, bom, pelo menos a nossa proposta, né? O que eu passei para nossa produção foi uma entrevista para explicar os números e não a questão aí, vamos dizer, pontual, a questão ideológica de secretários, tá certo ou não? Então me parece que houve aí um desencontro nessas informações.